Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen Fabiana Oliveira Gonçalves, sou professora de Geografia, especialista em Geografia Escolar e Educação à Distância. Será um imenso prazer trabalhar com vocês a disciplina de Geografia e Análise Ambiental. E o nosso primeiro conteúdo será a cartografia, abordando seu histórico, funções, sistema de coordenadas, mapas, fusos horários, ou seja, as orientações cartográficas e seus desdobramentos. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Vocês sabem o que é cartografia? E para que ela serve? A história da cartografia não é tão recente. Os antepassados primitivos utilizavam as representações cartográficas para se orientarem quanto à sua localização e ocupação no espaço. As representações cartográficas foram visualizadas através das pinturas rupestres, de figuras e os homens primitivos buscavam representar a localização e orientação dos caminhos para os seus deslocamentos, uma vez que eram povos nômades e não fixavam em nenhum território. Através de desenhos e figuras em cavernas, trabalhos primitivos em pedras, peles de animais e demais figuras representadas no meio ambiente da população primitiva, demonstrou que a cartografia intermediada pela geografia já era ciência imprescindível para o povo daquele período. Sabe-se que naquele período os nômades não possuíam as noções da linguagem oral, mas a ciência cartográfica já se fazia presente. Em estudos disponíveis pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o conceito da cartografia, hoje aceito sem maiores contestações, foi estabelecido em 1966 pela Associação Cartográfica Internacional, a ACI, e posteriormente ratificado pela Unesco no mesmo ano. Ou seja, a cartografia apresenta-se como conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, que tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos ou elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. No período considerado Idade das Trevas, a Idade Média, não trouxe muitas contribuições para a expansão cartográfica, pois naquela época, a igreja era a classe dominante e os mapas não fugiam às regras. A confecção dos mapas nesse período era desenvolvido pautada em crenças religiosas. Nos mapas demonstravam recortes espaciais misturados com imagens bíblicas, havia uma mesclagem do mundo real com o mundo sobrenatural. Ciente da importância da cartografia em tempos primórdios, onde a direção e localização era feita através de elaboração de figuras rupestres, marcações, entre outros, entra em cena a importância dessa ciência para o apogeu das grandes navegações na Idade Moderna, onde os mapas influenciavam grandemente a aquisição de poder e descobertas, que possibilitavam o conhecimento de áreas dominadas e ampliação de algumas fronteiras e territórios. Nessa época, os cartógrafos sempre tiveram presente em cada expedição, mas eles não tinham como função orientar e localizar, e sim registrar a descoberta de novos territórios. Além disso, através dos mapas intermediados pela cartografia, os governos daquela época os utilizavam para a cobrança de impostos, taxas, tarifa, além de definir rotas tanto comerciais como para a aquisição de poder econômico, a obtenção do poderio militar em todo o continente que buscavam dominar. Muitas vezes era necessário o poderio militar se organizarem para a aquisição de seus mapas, ou seja, eles se organizavam geograficamente. O processo histórico da cartografia, dentro de uma abordagem teórica, veio de forma imprescindível destacar a importância desse ramo da geografia, tanto para a aquisição de poder e domínio territorial, bem como na organização e planejamento através de mapas e cartas náuticas para desbravar os territórios até então desconhecidos. Deste modo, a cartografia, desde a sua gênese até os dias atuais, veio em um tempo cronológico se fortalecendo e ocupando destaque devido à sua importante contribuição através da descrição dimensional da superfície terrestre. Este é o mapa babilônico, considerado o mais antigo do mundo. É datado de 2400 a.C.,
foi descoberto em 1930 durante escavações nas ruínas da cidade de Garsu, próxima à antiga Babilônia, que hoje é território pertencente ao Iraque. Trata-se de uma placa de barro cozido de apenas 7 centímetros, representando o vale de um rio. Não se tem certeza de qual seria este rio, mas alguns historiadores afirmam que provavelmente pode ser o rio Eufrates, rio inserido na bacia hidrográfica do sudoeste da Ásia. A maior parte da água do rio Eufrates é proveniente das chuvas de inverno e dos degelos de montanha. Nota-se que a cartografia deu longos passos até os dias atuais. Hoje, temos a tecnologia que supre as necessidades cartográficas. Na cartografia, os mapas e as cartas possuem imprescindível relevância. É importante afirmar que, para a construção dos mesmos, algumas exigências técnicas são necessárias e indispensáveis para todo e qualquer tipo de representação cartográfica. Ou seja, em uma simples carta ou mapa, deve haver elementos simbólicos e textuais, como legenda, título, escala, fonte, orientação geográfica. Quanto à escala, corresponde às questões de proporção relacionada à representação existente na redução à reprodução real, que é a partir dessa concepção que é possível desenvolver habilidades de observação do real. As tipologias de escala são gráficas e as numéricas. Sobretudo, elas visam transferir de forma proporcional os tamanhos reais das imagens a serem analisadas de forma fictícias nos mapas confeccionados. Na cartografia, nós temos dois tipos de escala, né? A primeira escala é a escala gráfica, né? É um segmento dividido em reta, de modo a permitir a medida da distância na carta. Apresenta uma linha reta, né? E dividida em partes iguais, assim como uma régua. Cada espaço corresponde a 1 centímetro. E no nosso exemplo da nossa escala, cada 1 centímetro corresponde a 20 milhões de centímetros. Já nas escalas numéricas ou fracionárias, esse caso aqui, cujos denominadores representam as dimensões naturais e os numeradores àqueles correspondem no mapa. Em nosso exemplo, cada 1 centímetro equivale a 100 centímetros em relação ao valor da realidade. Ao verificarmos uma escala, podemos compreender o tamanho da área representada. Quanto maior for a escala, menor será a área representada. Contudo, será possível observar maior riqueza de detalhes, devido a se tratar de uma área mais aproximada. Quanto menor for a escala, maior será o território representado, porém com um nível menor de detalhes, pois a área está distante. Para vocês não se perderem, temos um macete sempre usado quando as aulas forem sobre escala. Escala grande, menor área representada e maior riqueza de detalhes. Escala pequena, maior área representada e menor nível de detalhes. Além das escalas, temos outro elemento importante para a leitura dos mapas. São as legendas, que tem por objetivo o esclarecimento dos símbolos existentes nos mapas, pois é a partir dos mesmos que é possível decodificar algumas situações pertinentes na representação do espaço geográfico. Outro elemento importante são os títulos dos mapas e cartas, pois através deste é que podemos afirmar a sua finalidade e abordagem. Alguns símbolos presentes nas legendas são padronizados internacionalmente, por se tratar de conversões cartográficas internacionais, a citar rodovia, estrada de ferro, rio, entre outros. A cartografia pode ser dividida em especial e temática. No âmbito da cartografia especial, temos as cartas meteorológicas, cartas aeronáuticas e as cartas náuticas. Já a temática é responsável por representar, analisar e inventariar os fenômenos físicos ou humanos, sendo possíveis de serem visualizados e diagnosticados em qualquer recorte espacial. São dentro dessa abordagem temática da cartografia que se podem confeccionar mapas de tipos de solo, densidade populacional, cobertura vegetacional, hidrografia, as questões culturais, agricultura, variação de classes, zoneamento. Observamos aqui o mapa dos principais biomas brasileiros. Notem a presença dos principais signos. Nós temos a legenda, nós temos
o título, nós temos a orientação e nós temos também a fonte. Ao tratar sobre os mapas físicos, os mesmos representam de forma cartográfica a superfície da Terra, em toda a sua forma geológica, hidrográfica, climática. Entre outros, temos também os mapas econômicos, que trazem a representação e organização do espaço econômico, distribuindo as atividades econômicas de uma localidade. Os mapas demográficos são empregados para destacar a representação populacional através de índices populacionais, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, índice de desenvolvimento humano mundial, o IDHM, os indicadores de migrações, entre outros. Os mapas políticos, eles encontram fundamentados nas divisas e fronteiras dos países, estados e municípios. Os mapas históricos são empregados para representar acontecimentos pretéritos, a citar o processo de colonização, domínio territorial. Ao trabalhar com os mapas, pode-se compreender diversos aspectos de uma determinada região, facilitando, sobretudo, a orientação e localização do espaço. No âmbito dos mapas, temos também as cartas topográficas, empregadas para descrever o mapeamento de elementos físicos humanos. Tem-se também a planta para representar pequenas áreas, como casas, escolas, bairros. Nestes mapas, tem maior riqueza de detalhes, pois a área representada fica bem próxima da gente. O croquis também faz parte deste estudo. Trata-se de uma área representada em visão vertical de um lugar, onde a paisagem é confeccionada sob forma de um desenho. Geralmente, esses desenhos não seguem as regras cartográficas, como ocorre na confecção de mapas, cartas e plantas. Vocês já observaram propagandas, banners, folders e outdoors representando áreas turísticas, descrevendo shoppings e imóveis? Isso é um croquis. Além do croquis, temos também maquetes de modelo tridimensional, onde se pode visualizar vários aspectos, pois geralmente é feito em miniaturas, seguindo 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Atualmente, vivenciamos grandes impactos ambientais e, mais uma vez, a cartografia assume sua importância. Deste modo, a representação gráfica da degradação e impactos ambientais debruçam na cartografia, destacando assim toda a dinâmica presente na denominada localidade, analisando os conflitos, as áreas de preservação permanente, expansão da fronteira agrícola, dos desertos verdes, que são as plantações de eucalipto. Sobre o deserto verde, muitos estudos retratam sobre a cartografia e a expansão dessa cultura, dentre outros. Ao tratarmos sobre a cartografia, devemos pautar o nosso aprendizado também na abordagem das orientações e noções cartográficas, ou seja, a forma e localização da Terra, sistemas de coordenadas, os sistemas de projeção cartográfica e classificação das projeções. Quanto à forma da Terra, temos a comparação de 3 representações da superfície terrestre. Temos primeiro a elipsoide, que é a forma aproximada, a esferoide, sendo a forma mais aproximada, e a geoide, que é a forma verdadeira. Sendo assim, a Terra não pode ser definida geometricamente. Eis o formato da Terra. Essa forma foi construída através de observações via satélite da Agência Espacial Europeia, a ESA. É intermediado pelos mapas que se torna possível alcançar a representação de dados geográficos. Nessa perspectiva, os objetos reais são representados graficamente em cartas ou mapas, mantendo assim a sua proporcionalidade. Sabido que a superfície terrestre não é plana, conforme citado anteriormente, algumas dificuldades são encontradas para determinar a precisão das coordenadas de um objeto presente na superfície terrestre. Para alcançar maior exatidão na representação de um objeto ou de algum recorte espacial, temos os sistemas de coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias traçadas sobre todo o globo terrestre. É por meio da interseção de um meridiano e de um paralelo que se torna possível a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Os paralelos são linhas traçadas paralelamente à linha do Equador, sendo este também um paralelo, que divide a Terra em hemisfério sul meridional austral e norte setentrional boreal. Temos também 4 paralelos importantes. O Círculo Polar Ártico, temos também o Trópico de Câncer, temos o Trópico de Capricórnio
e temos o Círculo Polar Antártico e a linha do Equador, que eu citei anteriormente, né, que divide a Terra em hemisfério sul e norte. E esses paralelos dividem também até em zonas climáticas. Sendo assim, a zona tropical ou intertropical, localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a região mais quente da Terra. A zona temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, como recebem raio do Sol mais inclinados, são menos aquecidas e iluminadas. Nessas zonas é fácil de notar a passagem das 4 estações do ano, pois aí cada estação apresenta suas características que se diferenciam nitidamente da outra. Zona temperada do sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Zona polar do sul, abrange as áreas inseridas dentro do Círculo Polar Antártico. Zona polar do norte, envolve as áreas posicionadas dentro do Círculo Polar Ártico e deste modo nós temos 90 paralelos para cada hemisfério. É intermediado pelos paralelos que é possível indicar a latitude de um determinado recorte espacial. E são numerados de 0 graus a 90 graus no hemisfério norte e 0 graus a 90 graus no hemisfério sul. Além dos paralelos, temos também os meridianos, que são traçados de forma vertical em relação ao Equador. O principal e mais conhecido é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste oriental e oeste ocidental, sendo 180 meridianos em cada hemisfério, leste e oeste. É através dos meridianos que é possível indicar a longitude de um lugar sobre a superfície terrestre. Sendo a principal linha que marca o começo das longitudes, o meridiano de Greenwich também é importante referência na concepção dos fusos horários. Deste modo, cada 15 graus de longitude oeste diminui-se 1 hora em relação ao meridiano principal. Ao afastarmos 15 graus de longitude leste, acrescenta-se 1 hora. Porém, é importante ressaltar que cada país tem a livre escolha de hora legal e oficial. Assim, definiram-se os fusos horários da seguinte forma. A Terra possui 360 graus de esfera terrestre e com o tempo de duração do movimento de rotação de 24 horas, que é o valor arredondado, então, dividimos 360 graus por 24 horas e temos 15 graus por hora. Portanto, a cada 15 graus no movimento de rotação tem-se 1 hora. Nessa perspectiva, sabemos que temos 24 fusos, sendo 12 a oeste e 12 para leste, de Greenwich. Os fusos horários situados a leste são adiantados em relação a Greenwich, enquanto os fusos a oeste são atrasados. Mas por que isso ocorre? É devido ao movimento de rotação da Terra que gira de oeste para leste. Ou seja, o Sol nasce a leste indo em direção a oeste. Porém, alguns países são cortados por mais de um fuso horário. E o Brasil se encaixa nesse perfil, possuindo 4 fusos horários, devido à sua dimensão territorial. Mas temos também, além das diferenças de fuso, os horários de verão, que ocorrem no período de outubro a fevereiro de cada ano. O país passa a adotar um sistema de mudanças de horário, acrescentando assim 1 hora a mais. Os estados brasileiros que adotam o horário de verão são Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, ou seja, o Sudeste, Sul e Centro-Oeste brasileiro. Você sabe qual é a vantagem do horário de verão? É a redução do consumo de energia elétrica. E sabendo que nesse período escurece mais tarde, é possível o aumento das horas de lazer, das atividades comerciais e industriais e também colabora no turismo. Contudo, nem toda a população agrada com o horário de verão, por terem que acordar mais cedo. Para não haver confusão quanto ao horário de verão nos outros estados, o horário legal e oficial é de Brasília. Voltando ao conteúdo sobre latitude e longitude, temos a altitude. Ela é a distância em metros medida na vertical no nível médio das águas do mar até um determinado lugar. A altitude positiva é quando o lugar está acima do nível do mar. E a negativa é quando está abaixo. Nos conteúdos cartográficos, temos também os sistemas de projeções cartográficas, que visam atenuar as imperfeições dos mapas.
dando assim maior rigor na representação espacial. Dentre as principais projeções, temos a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, para a produção dessa projeção, o plano é um cilindro que envolve o globo terrestre, onde são traçadas as projeções dos meridianos e paralelos para o cilindro. Após aberto e de forma plana, o mapa é desenhado. Segundo o IBGE, tal qual a superfície cônica, a superfície de projeção que utiliza o cilindro pode ser desenvolvida em um plano, e suas possíveis posições em relação à superfície de referência podem ser equatorial, transversal e oblíqua, ou horizontal. Já a projeção cônica é produzida através de um cone imaginário, que também envolve o globo. Nessa projeção, os paralelos são desenhos de forma circular e os meridianos de forma reta, formando um cone. O IBGE informa que, embora não seja superfície plana, já que a superfície de projeção é um cone, ela pode ser desenvolvida em um plano, sem que haja distorções, e funciona como uma superfície auxiliar na obtenção de uma representação. A sua posição em relação à superfície de referência pode ser normal, transversal e oblíqua ou horizontal. A projeção plana é empregada especialmente para a representação das regiões polares e suas proximidades. Uma curiosidade é o emblema das Organizações das Nações Unidas, a ONU. É representada pela projeção do Polo Norte. Você sabe por quê? Porque é uma área imparcial e de fácil visualização dos outros continentes. A projeção plana pode assumir 3 posições básicas em relação à superfície de referência: polar, equatorial e oblíqua ou horizontal. Observe nas classificações das projeções e sua posição em relação às áreas de referência. A projeção plana, com sua representação polar, equatorial e oblíqua. A projeção cônica, representada pelas formas normal, transversal e oblíqua. E a projeção cilíndrica, representada nas formas equatorial, transversal e oblíqua. Notem que nas 3 projeções, a representação oblíqua se encontra presente. Quanto ao contexto de localização e orientação no espaço geográfico, depende da época e do local. Temos diversas metodologias, que vão desde observação de astros e estrelas, conforme citado anteriormente, até o sistema de posicionamento global. Esses instrumentos contribuíram grandemente para o avanço das rotas comerciais, territoriais e marítimas, e também para as guerras e domínios de áreas. Todos os meios de orientação, desde a utilização dos astros até o GPS, conforme citado, contribuíram com as guerras, com as rotas comerciais, além de muitas outras aplicações. Ao orientar pelo Sol, deve-se observar a marcha aparente do Sol. Sabe-se que o Sol nasce no mesmo lugar chamado de leste ou nascente e se põe no oeste. Facilmente podemos nos orientar. Se estendermos o nosso braço direito para leste e o braço esquerdo para oeste, a nossa frente indicará o norte e as nossas costas indicará o sul. Através dos pontos cardeais, temos os pontos básicos para determinar a direção norte, sul, leste, oeste. Para alcançar uma localização com riqueza de detalhes e mais precisa, temos os pontos colaterais, que são inseridos no meio dos pontos cardeais, sendo denominados de nordeste, sudeste, nordeste e sudoeste. Para se tornar mais preciso, temos também os pontos subcolaterais. Encontra um intervalo de um ponto cardeal e um colateral, que é norte-nordeste, norte-noroeste, este-nordeste, este-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste e oeste-noroeste. Através das rosas dos ventos, ou também conhecida como rosas dos rumos ou rosa náutica, percebam como os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais são representados de forma intercalada. A bússola também é um mecanismo de orientação e localização geográfica. Foi desenvolvida, pautada nas rosas dos ventos, possui uma agulha magnética que é atraída pelo polo magnético terrestre, onde a ponta da agulha sempre indica aproximadamente para o norte. Por que aproximadamente para o norte? Porque a agulha não indica o polo, e sim o norte geográfico.
Na atualidade, temos também o Sistema de Posicionamento Global, que é o GPS, que é um sistema de radionavegação desenvolvida pelos Estados Unidos, voltado para a navegação civil e militar, criado na década de 1960, sendo alimentado por 24 satélites que orbitam a Terra. O GPS indica a posição exata na superfície terrestre, informando longitude, latitude, também altitude, os sentidos norte e sul que o usuário está seguindo, além da velocidade, estando sincronizado com o satélite em órbita, especialmente nos veículos automotores. Este instrumento vem de forma gradativa, facilitando a vida de empresas, deslocamento de pessoas, desvio de rotas. O GPS facilita a comunicação via satélite no âmbito da fiscalização de florestas e também em áreas sem pontos de referência, como os desertos, florestas densas e outros. Vamos agora falar de lugar. Você tem o seu lugar de pertencimento e de afetividade? Creio que sim. Sua casa, seu bairro, sua escola. E nesse âmbito, a cartografia também está presente. Você já repararam os trechos percorridos de casa para o trabalho ou para a escola? Além de ruas e avenidas? Já notaram outros elementos que aparecem no seu trajeto? Uma loja, uma padaria, uma praça, hospital, parques e igrejas? São estes elementos que contribuem para facilitar a localização de algum lugar. Exemplo, em um bate-papo entre amigos, eu convido alguém para fazer uma visita na minha casa. Logo afirmo que moro no bairro Major Prates. Em que rua? Avenida Olímpio Prates. Ah, aquela avenida da Igreja Católica? Perto da praça? Ao lado do posto de saúde? Sim, chegando lá fica mais fácil de encontrar a minha casa. Vocês viram a presença dos pontos de referência? A igreja, a praça, o posto de saúde? Assim, dificilmente a pessoa que irá me visitar irá se perder. Na antiguidade, devido também às longas distâncias serem percorridos, os pontos de referência eram rios, serras, montes, entre outros. Conforme citado anteriormente, os astros e as estrelas também eram referência. Diante de todo o contexto explanado até agora, vocês observaram a importância da cartografia desde os tempos primórdios até os atuais? Onde as sociedades primitivas pautaram a sua localização em astros e estrelas? A roda dos ventos e bússolas também foram e são importantes. E hoje o GPS faz uma grande diferença na sociedade atual. Não é verdade? Especialmente para aqueles que têm carro e que usam GPS e dificilmente se perdem. Vocês notaram a diversidade de mapas e as suas diversas finalidades? Bem como a importância dos signos e símbolos para a compreensão da área representada? A importância da leitura das escalas, lembrando que escala grande, menor área representada e maior riqueza de detalhes. Escala pequena, maior área representada e menor nível de detalhes. Vimos também sobre o fuso horário, especialmente do Brasil, que são 4 diferentes fusos horários. O formato da Terra, ela não pode ser definida geometricamente, pois ela não é redonda, e sim tem a forma geóide, como foi mostrado na figura. Tecemos comentários sobre latitude, longitude, meridianos paralelos. O fuso horário fez parte da nossa explicação. As projeções, as orientações pelo Sol, rosa dos ventos de GPS, além dos pontos de referência a localizar a nossa casa. Assim, finalizamos a nossa primeira aula. Espero que a abordagem cartográfica faça parte de todo o curso e que seja importante na vida de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.